Passavam das 12 horas quando começaram a circular informações dando conta do rapto e baleamento do académico e comentador do programa Pontos de Vista, José Jaime Macuane. E logo o hospital, onde está internado, começou a receber familiares, amigos, colegas e membros das organizações da sociedade civil que correram para saber do estado de saúde do académico. Depois de várias horas de espera e preocupação, veio um familiar tranquilizar a todos. Balearam-lhe 4 tiros. Aquilo que eu vi são 4 tiros. Todas entraram e saíram. Só que o que o médico diz que há lado direito, significa que um dos tiros deve ter saído, ao sair, atingiu a perna direita, a coxa direita, e atingiu o fêmur. E essa ficou lá. Ainda esta segunda-feira, o académico foi submetido a uma cirurgia para tentar reparar os danos causados ao fêmur por parte de uma das balas que o atingiu. É capaz de sofrer, não tenho certeza, ainda vai sofrer cirurgia, tanto mais que tem que tirar a bala. Se tem que extrair a bala, realmente tem que sofrer a cirurgia, isso não resta dúvida. Mas o estado de saúde dele, ele está fora de perigo? Está bom, ele fala bem, lembra-se de tudo, não esqueceu de nada, está tudo bem. O corpo de baixo, daqui das pernas para cima, do joelho para cima, está bem. É verdade, tem umas retomas aqui da agressão, mas dentro do cérebro não há nada, dentro da caixa torácica também não há nada. A família espera que as autoridades façam as investigações necessárias e levem à barra da justiça os autores do atentado. Nunca nos falou de ameaça nenhuma. Trabalha normalmente, nunca ouvimos nada. Nem dele, nem de qualquer pessoa. Não temos suspeita nenhuma. Achamos que isso é o trabalho do Estado. Tem órgãos competentes para suspeitar, nós não suspeitamos ninguém. Todos são suspeitos para nós. E também todos são inocentes, até que sejam encontrados os verdadeiros autores. Os médicos descrevem a situação de José Jaime Macuane como estável. José Jaime Macuane foi raptado do centro da cidade de Maputo até um terreno baldio no distrito de Marraquém, onde foi baleado. O comentador recebeu os primeiros socorros no centro de saúde de Marraquém, para onde foi levado pela polícia. José Jaime Macuane foi baleado neste terreno baldio, localizado próximo à estrada circular de Maputo, no distrito de Marraquém. Macuane seguia para mais uma jornada de trabalho nas primeiras horas desta segunda-feira. Ainda na cidade de Maputo, é perseguido por indivíduos desconhecidos que mobilizam a sua viatura e levam-no para este local, onde foi crivado de balas nas 2 pernas e a seguir os criminosos abandonaram-no neste local. O sogro do académico explica como tudo aconteceu. Foi raptado na zona da CUP. Ele estava a sair de casa dele e ia trabalhar por volta das 8h30. Então apareceu um carro, ele barrou o caminho. Ele, quando sai do carro, apareceu um acidente. Quando sai do carro, pegaram nele, lhe agrediram, meteram no carro deles. Lhe tiraram dali, entraram pela Joaquim Chissano. De Joaquim Chissano, andaram até a Curso do Lusaka. De Curso do Lusaka, continuaram e ligaram a vinda das Forças Populares. Das Forças Populares seguiram pela Júlia Zinharere até Maguanin, CMC, Rua DMC, CMC. Depois apanharam circular. Circularam, voltaram, como se quisesse voltar para a cidade. Foram apanhar aquela circular que vai para Marraquém. Então chegaram num sítio, puseram-lhe goro. Eu acho que o goro já foi por lá. Puseram-lhe goro na cabeça e entraram numa picada. Disseram sair do carro. Saiu do carro e deitaram-lhe no chão. Disseram a ele aquilo que nos disse, que foram mandatados, mas não disseram que eram mandados, para lhe pôr coxo. Jaime Macuane foi socorrido por volta das 9 horas pela polícia, que o levou para o centro de saúde de Marraquém, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Fernando Bila, médico responsável pelas urgências, conta como o comentador chegou ao hospital. Aqui na coxa direita a bala continuava alojada. A nível do centro de saúde fizemos a primeira abordagem, tanto imobilizar os membros afetados, uma vez que a nível do membro inferior direito ele tinha sinais de fratura. Nesse caso nós fizemos a tala, no sentido de imobilizar o membro. Isso permite ou impede que o membro, caso tenha uma fratura, cause mais dano ao membro e ao mesmo tempo cause mais dor ao doente. Foi desta unidade sanitária onde foi depois transferido para uma das clínicas privadas da cidade de Maputo.
A STV soube de fonte próxima da família que os indivíduos que balearam Jaime Macuane levaram consigo os seus telemóveis e a sua viatura, que até este momento não se conhece o paradeiro. Aliás, um dado não menos importante é que nos últimos meses, na zona onde Jaime Macuane foi encontrado, aconteceram outros 4 casos de baleamentos ou assassinatos. Bartolomeu Langa, António Tiwa, STV. Fernando Lima, colega de painel de José Jaime Macuane, no programa Pontos de Vista, diz que o atentado ao académico é um esforço para intimidar quem livremente expressa suas opiniões e apela à sociedade para não se deixar intimidar. Com preocupação, mas sem grande surpresa. No atual clima que vivemos no nosso país, não é nada que nos surpreenda, portanto, e nós sabemos que corremos esses riscos e, portanto, não é uma grande surpresa. Claro que é triste que estejamos a viver uma situação desta natureza. Há mais de um ano que nós cada um de nós toma as suas precauções e faz aquilo que pode para tornar a vida mais difícil a quem nos quer fazer mal. De qualquer forma, eu estou convencido, e nós não pertencemos a nenhuma força especial ou temos um treino especial para evitar este tipo de situações. Quando nos quiserem fazer mal, fazem, o que é importante, e sem querermos tirar um estilo de herói de nada, é que tenhamos a nossa postura de integridade, porque se nós mostrarmos medo e se recuarmos, estamos exatamente a atingir os objetivos de quem nos quer intimidar. Alguns políticos também foram ao hospital para saber do estado de saúde do académico, tal como os chefes das bancadas parlamentares da Renamo e do MDM. Ivone Soares diz que o país está a ir por um caminho perigoso para todos. O que está a acontecer no nosso país é praticamente violação de tudo aquilo que são as normas constitucionais que nós próprios, como moçambicanos, definimos. Balear um cidadão porque expressa livremente a sua opinião, sob encomenda, ou seja, como for, não se justifica. Portanto, foi com choque, foi com horror que tomamos conhecimento deste macabro atentado que o Dr. José Jaime Macuane sofreu. Então nós perguntamos quem vai ser o próximo, porque parece que isto aqui há uma lista que está a ser seguida, não é? Em que nós todos talvez estamos nessa lista e é só questão de mais dia ou menos dia para, se calhar, cada um de nós estar aqui também nestas condições ou se calhar noutras piores. Portanto, é desumano o que está a acontecer. É desumano. E nem se pode manifestar o povo moçambicano, porque agora quando tenta manifestar também há outras serviços, vemos os blindados a circularem pela estrada. No entanto, não há ambulâncias para transportar os doentes de um lado para o outro. É como se o crime organizado praticamente tivesse tomado conta do Estado moçambicano e ninguém mais consegue dizer nem A nem B, porque as pessoas todas começam a ter cada vez mais receio de abrir a sua boca para dizer o que é que elas pensam sobre qualquer assunto que está em debate. A STV contactou a polícia, que diz estar a investigar o caso. E veja ainda no terceiro bloco do Jornal da Noite os comentários de Tomás Vieira Mário e Elísio de Souza sobre atentados contra o professor universitário José Jaime Macuane. Vamos olhar outras notícias. Uma pessoa morreu e outras 8 ficaram feridas hoje na sequência de 2 ataques supostamente organizados pela Renamo. Os ataques foram feitos contra colunas militares. Hoje, dia 23, a Renamo protagonizou 2 ataques contra 2 colunas devidamente escoltadas pelas Forças de Defesa e Segurança. No primeiro ataque, aconteceu cerca das 7h30, quando esta coluna, portanto, percorria o troço Muxungue de Rio Save. Estes homens armados da Renamo, tendo direcionado tanto os disparos contra viaturas de civis, tanto tendo provocado, tanto tendo tido como consequência
6 feridos, dos quais um grave, todos socorridos ao centro de saúde de SAF. O segundo ataque, portanto, ocorreu cerca das 10h30, tanto no troço Nhamapaza-Caia, portanto, quando a coluna, portanto, percorria o sentido Nhamapaza-Caia, cerca das 10h30, estes homens armados da RENAM, tendo direcionado os disparos contra 4 viaturas, portanto, falamos de 2 autocarros, um deles, dos quais pertencentes à transportadora Nagi e Atraco, há uma viatura também de particulares e a 4ª viatura, portanto, das Forças de Defesa e Segurança. Neste ataque, portanto, houve um óbito, resultou em um óbito e ainda 2 feridos graves, estes que foram socorridos ao Hospital Rural de Caia. Nos 2 ataques, as Forças de Defesa e Segurança responderam prontamente aos homens armados da RENAM, estes que puseram-se em fuga depois de alguma troca de tiro. Reiteramos a prontidão das Forças de Defesa e Segurança, estes que continuarão a efetuar as escoltas nos 2 troços, estão em prontidão no sentido de continuar a garantir a circulação segura das viaturas, tanto nos 2 troços. As equipas do Governo e da RENAM, criadas para preparar o diálogo entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama, reúnem na próxima quarta-feira para acertar os termos de referência do diálogo. A informação consta de um comunicado enviado hoje à nossa redação pela Presidência da República. O encontro terá lugar no edifício do Secretariado do Comitê do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Este é o primeiro encontro formal entre o Governo e a RENAM após a suspensão do diálogo político no Centro de Conferências Joaquim Chissano no ano passado. A Procuradoria-Geral da República está reunida em Conselho Coordenador e comentou sobre os corpos encontrados em Macossa, valas comuns e dívida pública. A instituição alinha com o Ministro do Interior e diz que o enterro dos corpos não compromete as investigações. O tema da reunião é o combate à criminalidade organizada e transnacional, mas a Procuradoria-Geral da República não deixou de fazer o ponto de situação dos temas na ordem do dia. Comecemos pelos corpos encontrados em Macossa. A Procuradoria contabiliza 11 e não 13, como foi avançado pela imprensa e pela polícia. A Procuradoria foi ao local para ver o que estava a acontecer, provincial, digo, acompanhada de outras entidades que são chamadas ao caso e com destaque para um técnico de medicina que fez a vez do médico legal. Portanto, o médico colheu os elementos que achou necessários, que é para trabalhos posteriores. E também já se instaurou um processo e está a correr seus termos relativamente aos corpos. E os corpos que foram encontrados lá foram em número de 11 e está-se a trabalhar. A PGR esclarece que o enterro dos corpos não vai condicionar a investigação em curso. Como disse, o técnico de medicina recolheu os elementos que achou convenientes para posteriores análises. De maneiras que acho eu que no que dizia respeito à medicina já se fez o que devia se fazer. Quanto à informação sobre a existência de uma vala comum, a instituição diz que está a investigar, mas ainda não identificou nenhuma. Nos pontos onde o Ministério Público foi, não encontrou nenhuma vala comum. Até aqui, o ponto de situação é este. No entanto, está a trabalhar no processo para mais elementos que é para averiguação. Sem avançar detalhes, a PGR diz que instaurou 2 processos para investigar a legalidade das dívidas da MAM e Proíndicos asseguradas pelo Estado em 2013. Portanto, foram instaurados 2 processos relativamente a esta matéria e foi muito recentemente e, como sabe, esta matéria requer investigação, requer averiguação, requer colheita de elementos
que possam ajudar a melhor, portanto, instaurar, a melhor preparar o processo. E estamos nessa fase. A reunião da Procuradoria decorre em Maputo e tem a duração de 3 dias. Está confirmado. O Governo vai ao Parlamento em junho explicar aos 250 deputados os problemas com a dívida pública. A Comissão Permanente da Assembleia da República agendou uma sessão extraordinária só para esclarecimentos do Executivo sobre o assunto. A Comissão Permanente da Assembleia da República, responsável pela coordenação das atividades do órgão legislativo, reuniu esta segunda-feira com o esclarecimento dos problemas com a dívida pública em cima da mesa. Em consenso, as bancadas da Frelimo, Renamo e do MDM decidiram que o governo tem de explicar a polêmica em plenária. A sessão da Comissão Permanente entendeu convocar uma sessão extraordinária da Assembleia da República a ser realizada nos dias 8 e 9 de junho, com o tema único de debate sobre o esclarecimento pelo governo de Moçambique da dívida pública. Na semana passada, Adriano Malian foi ao Parlamento explicar às comissões especializadas as dívidas escondidas. A Comissão Permanente diz que é preciso ir mais longe com o esclarecimento do Primeiro-Ministro feito aos 250 deputados. O governo foi auscultado pelas duas comissões e foi produzido um relatório que foi submetido à Presidente da Assembleia da República, e esse relatório já foi divulgado, subscrito pela Presidente da Assembleia da República, e já está, pelo menos, na posse dos membros da Comissão Permanente. O relatório não foi objeto de análise, uma vez que é esse relatório que será parte da informação que o governo vem prestar em plenária na sessão extraordinária a ser realizada no dia 8 e 9 de junho. A Renamo boicotou os esclarecimentos de Adriano Malian na quarta-feira passada, defendendo que o tema devia ser levado à plenária, tal como vai acontecer em junho próximo. A empresa MAM, que contraiu um empréstimo de 535 milhões de dólares com garantia do Estado, falhou hoje o pagamento da primeira prestação da dívida na ordem de 178 milhões de dólares. Uma fonte próxima do processo disse que a empresa fez uma proposta de renegociação da dívida, a qual ainda não foi respondida pelos credores. A proposta pressupõe o alargamento dos prazos de pagamento do empréstimo. No fim de uma reunião com o presidente do Botsuana, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Aldemiro Baloi, desdramatizou o assunto. O presidente da República de Moçambique deu um informe ao seu homólogo do Botsuana sobre a situação económica no país, incluindo sobre a problemática da dívida. Não se tratou de pedir qualquer apoio específico ao Botsuana nesse sentido, mas a troca de informações. Uma das componentes da cooperação entre os dois países é a política diplomática, e aqui é fundamentalmente a troca de informações. E os dois chefes de Estado trocaram informações sobre a situação nos dois países, e no nosso caso não podemos esconder ou omitir um assunto que é candente, que está a ser falado por todos. Portanto, foi dado um briefing ao presidente do Botsuana, apenas isso. Quanto à dívida que vai vencer hoje, não tenho informação concreta sobre como é que isso está neste momento. Tenho acompanhado, não sei como está neste momento em relação ao dia de amanhã. A economia de Moçambique cresceu 5,3% nos primeiros 13 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015. O desempenho representa uma desaceleração da atividade económica em 0,8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. O crescimento da atividade económica no primeiro trimestre de 2016 é atribuído em primeiro lugar ao setor secundário, que cresceu 10%, com maior destaque para o ramo da construção, com um crescimento de 11,4%, seguido do ramo da indústria transformadora, com 9,9%. O setor primário teve um menor desempenho, tendo registrado um crescimento de 2,7%, impulsionado pelo ramo da indústria de extração mineira, que cresceu 11%. Ainda nos primeiros 3 meses do ano, o ramo da agricultura, pecuária,
caça, silvicultura e pesca teve um peso de 23,1% no crescimento verificado, seguido dos ramos dos transportes, armazenagem e atividades auxiliares dos transportes, com uma contribuição conjunta de 12,3% e das áreas de comércio e serviço de reparação com 11,4%. Indústria transformadora com peso de 8,5%. Um crescimento em 5,3% é ainda aceitável para a profundidade da crise a que o país está mergulhado e cujas questões mais preocupantes têm a ver com a queda da produção, sobretudo de alimentos, aumento do nível geral de preços, depreciação do metical em relação ao dólar e ao rand da África do Sul, aumentando o custo das importações, queda do investimento direto estrangeiro e a consequente redução de divisas no mercado, entre outros aspectos. Por causa destes fenómenos, espera-se que a economia cresça menos do que os 7% inicialmente previstos, aguardando-se que o governo traga as novas previsões em breve. Organizações como a britânica The Economist já reviram em baixo o crescimento econômico deste ano para 4,8%, enquanto Standard Bank fixa nos 5,5%. O presidente do Botsuana está em Moçambique para uma visita de Estado de 3 dias. Ao longo da tarde, Ian Khama visitou a Praça dos Heróis Moçambicanos e em seguida manteve o encontro com o seu homólogo moçambicano, Filipe News. Este é o momento em que o jato que transportava o presidente da República do Botsuana e sua comitiva chegava à base aérea do Aeroporto Internacional de Maputo. Debaixo de uma temperatura de 28 graus, Seretse Ian Khama desembarcou por volta das 12 horas e era aguardado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Couto, pela governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, presidente do município de Maputo, David Simango, entre outras figuras. Ian Khama passou em revista a militar, apreciou alguns números de dança, com destaque para o Xingomana, o Xigubo e o Tufo, um momento guiado por Oldemiro Baloi. Já ao longo da tarde, Ian Khama visitou a Praça dos Heróis em Maputo, onde depositou uma coroa de flores. Nesta cerimônia rápida, o dirigente africano foi acompanhado pela governadora e pelo edil de Maputo. A visita do presidente do Botsuana em Moçambique é de 3 dias, estando agendada uma série de visitas a vários locais, com destaque para a Assembleia da República, a uma unidade fabril no distrito de Boane e a hidroelétrica de Corapassa em Tete. As relações entre Moçambique e Botsuana remontam do período da luta de libertação nacional, onde o Botsuana prestou apoio político, diplomático e logístico a Moçambique. E ainda hoje foram assinados 2 acordos entre Moçambique e Botsuana. Este é o momento em que os ministros dos 2 países rubricavam os novos acordos de cooperação que marcam o primeiro dia de visita de Estado que o presidente do Botsuana, Seretse Ian Khama, realiza ao país. O primeiro acordo visa imortalizar Samora Moisés Machel através de um museu que será construído no Botsuana. Nessas atividades vêm tendo lugar. Este acordo foi apenas para formalizar e criar o quadro completo para a inauguração do museu que poderá ter lugar ainda este ano. Estamos a trabalhar nesse sentido. O segundo acordo está relacionado com o setor mineiro, onde, segundo Oldemiro Baloi, o Botsuana tem uma experiência relevante para transmitir a Moçambique. Sabe-se que o Botsuana é uma potência nesse domínio, não só em África, como também no mundo, notável pela sua produção de diamante, produção, processamento e processamento, facto que é raro em África, e portanto Moçambique está sempre interessado em cooperar, em aprender e beneficiar da experiência dos bons, sendo o Botsuana o país de prestígio que é. Este acordo vem dar um impulso muito grande à cooperação entre os 2 países, sendo no momento em que Moçambique está a tentar afirmar-se também no domínio dos recursos minerais
dos recursos minerais e da energia. Estes acordos assinados na presença dos chefes de Estado dos dois países foram antecedidos de conversações bilaterais a portas fechadas. Durante as conversações, foi reiterada a importância da retoma do projeto da construção do Porto de Águas Profundas de Tejo-Banine, um sonho que envolve Moçambique, Botsuana e Zimbábue. Pelo menos 13.000 pessoas são detectadas cancro anualmente no país. As mulheres são as mais vulneráveis a esta doença. E é para refletir sobre este problema de saúde pública que especialistas e cientistas da área vão se reunir em Maputo no Congresso Internacional sobre Cancro nos países de língua oficial portuguesa. Cancro é um problema de saúde pública mundial. Pelo menos 3.000 novos casos de cancro são diagnosticados por ano no país. 57% dos doentes são mulheres, 47% são homens e 6% crianças. A refletir sobre medidas de prevenção e combate ao cancro, o país acolhe pela primeira vez um congresso internacional sobre cancro. É um congresso dos países de língua oficial portuguesa, em que vai reunir em Moçambique especialistas, cientistas, farmacêuticos, atores sociais, sociedade civil, comunidade, para partilharmos ensinamentos, experiências, boas práticas em relação à problemática do cancro. Atualmente, para tratar o cancro, o país só dispõe de quimioterapia. Os doentes que têm necessidade de outros tratamentos são mandados à Índia, Portugal e África do Sul. Mas ainda este ano, a situação poderá mudar com a introdução da radioterapia. Nesta fase inicial, o serviço estará concentrado ao nível do Hospital Central de Maputo. E todo aquele doente que precisar deste serviço de tratamento será referido através da junta médica da província onde estiver para o Hospital Central de Maputo. A nossa perspectiva é avançarmos nos próximos anos para Beira e Nampula, para termos centros regionais de radioterapia. O Congresso Internacional sobre Combate ao Cancro nos PALOP tem como lema: o cancro é um problema de saúde pública em Moçambique, seu controle deve ser priorizado. Espera-se por cerca de 150 participantes nacionais e internacionais. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano.
Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem pago. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O Parque Nacional da Gorongosa é um parque de referência, quer a nível nacional, quer a nível internacional, pela imensa riqueza que representa em termos de flora e fauna bravia. Como é de conhecimento geral, a Fundação CAR associou-se ao governo de Moçambique com o objetivo de preservar e restaurar o ecossistema do Parque Nacional da Gorongosa e desenvolver uma indústria de ecoturismo que beneficie as comunidades locais. Neste contexto, a Clinicare, clínica privada de Maputo, acreditando neste projeto, decidiu dar o seu melhor apoio nas áreas de educação e saúde às comunidades locais integradas no Parque Nacional da Gorongosa. A Clinicare tem a plena consciência que com a educação e saúde, a comunidade local irá transformar o Parque Nacional da Gorongosa num parque de referência ímpar e sem paralelo mundial. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. O reitor da Universidade, Eduardo Mondlane, diz que não é fácil calcular o significado da morte de Firmino Macavel para a mais antiga instituição de ensino superior. Orlando Quilam falava hoje na homenagem ao professor que serviu a UEM durante 32 anos.
Passavam poucos minutos das 9 horas quando a urna contendo os restos mortais de Firmino Mucavel deu entrada no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane para a última homenagem ao professor e investigador. Além de familiares, a cerimônia contou com a presença de titulares de órgãos de soberania, com destaque para Presidente da Assembleia da República, dos Presidentes do Conselho Constitucional e do Tribunal Administrativo, deputados e assessores da bancada parlamentar da Frelimo, professores e estudantes da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Uma homenagem que prova que em vida Mucavel não caminhava sozinho, como bem cantou Yolanda Chicani. No elogio fúnebre, o reitor da UEM, Orlando Quilambo, destacou as qualidades de professor, de educador, de gestor e de colega e amigo que foi Firmino Mucavel. Para o Universidade Eduardo Mondlane, não é fácil calcular o que significa a perda do professor Dr. Firmino Mucavel, dadas as suas destacáveis, incomparáveis qualificações e virtudes como homem da academia do saber. Difícil, porém, será sabermos refazer-nos da perda, inventar soluções para recuperarmos e aproveitarmos seus saberes e experiências, tentarmos preencher o longo vazio que esta perda nos causa. Professor da UEM desde 1984, Firmino Mucavel assumiu várias funções académicas e de gestão na instituição. Aliás, o reitor lembrou que Mucavel liderou o estabelecimento do primeiro curso de mestrado da UEM. Foi um docente pilar que se envolveu e impulsionou várias áreas de desenvolvimento agrário, com ênfase na economia agrária, sempre com visão de futuro. Convém referir ainda que muitos docentes e profissionais da área de economia agrária e extensão agrária da Universidade Eduardo Mondlane são produto da visão e concessão do professor Dr. Firmino Mucavel. Para além deste feito, o professor Dr. Firmino Mucavel liderou o estabelecimento do primeiro curso de mestrado na Universidade Eduardo Mondlane no país. Economista agrário de formação e um dos mais influentes académicos do país, Firmino Mucavel morreu no dia 19 de maio, na África do Sul, vítima de doença. Depois do velório, os restos mortais de Mucavel foram a enterrar no cemitério de Lhanguém. Firmino Mucavel morreu na data do aniversário de um dos seus filhos. Na mensagem, o filho lembrou que esperou pelo pai para apagar as velas, mas o destino quis que assim não fosse. Esperei por ti para que apagássemos as velas dos meus 11 anos. Como me prometeste, mas o destino assim não quis. Foi com estas palavras emocionantes que um dos filhos de Firmino Mucavel lembrou que o pai morreu na data do seu aniversário, a 19 de maio. No lugar de celebrar os 11 anos, o menor chora pela partida do pai, que lhe ensinou desde cedo a amar o próximo e a valorizar o saber. Temos dentro de nós o verdadeiro amor infinito e completo. Seguiremos em frente, buscando inspiração em ti em cada acto de nossas vidas. Provaste-nos que a maior riqueza é a sabedoria. Aqui estamos, nós para honrar com as tuas palavras. Os ensinamentos de amor ao próximo foram também destacados na mensagem da família Mucavel, incluindo o grande sonho de Firmino, a Revolução Verde. Mano Firmino, ensinaste-nos que devemos olhar para o próximo não como um adversário, mas sim uma fonte de inspiração para ajudarmos a desvendar o mundo desconhecido. Mano, dizias, o problema não é não saber, é não saber que não sabe. Faremos desta sua citação a enxada, o ancinho, o regador, para tornar o seu sonho a Revolução Verde das nossas vidas. Firmino Mucavel morreu aos 59 anos e deixa viúva e 5 filhos. A Frelimo diz que Firmino Mucavel sempre esteve disponível para partilhar os seus conhecimentos,
durante os 12 anos em que serviu como assessor econômico da bancada parlamentar. Muitas ocupações, fazia-te presente pontualmente em todas as atividades para que eras solicitado, nas sessões do Conselho de Chefia e da bancada parlamentar. Foram estas qualidades que levaram a que a chefia da bancada te confiasse a coordenação da atividade dos assessores da bancada, tarefa que cumpriste com zelo e responsabilidade, mesmo diante das muitas outras responsabilidades que tinhas na universidade e em outros organismos onde igualmente servias. Apresentado no Moçambique na NEPA. Para o antigo reitor da UEM, Firmino Mucavel, foi um professor dedicado e um homem que cultivava a investigação. Social servia a pátria. Em vários momentos ele foi professor, foi conselheiro do chefe de Estado, foi representado no Moçambique na NEPA, pesquisador. Eu, em algum momento, nomeei o diretor da Faculdade de Economia, e ele exerceu com muita dignidade, procurando aglutinar o corpo docente da faculdade, e fê-lo com muita dedicação, muita responsabilidade acadêmica. Por sua vez, Tomás Salomão diz que Firmino Mucavel foi um colega solidário quando os dois trabalhavam para organizações africanas. Quis o destino que em algum momento da vida Firmino e eu fôssemos dois moçambicanos que, na coincidência do tempo, estávamos a trabalhar em organizações internacionais. Ele na NEPA e eu na SADC. E logicamente que isto criava outro tipo de problemas e às vezes incompreensões de problemas inexistentes criados por nossos irmãos africanos. E aí aprendemos uma escola de solidariedade, de trabalharmos juntos para, acima de tudo, deixarmos bem a imagem do nosso país. A última homenagem a Firmino Mucavel incluiu ainda mensagens do diretor e estudantes da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da UEM, do grupo de assessores da bancada da Frelimo e do representante da Brigada Central da Frelimo, afeta na província de Gaza. Para hoje, a enterrar os restos mortais do académico Firmino Mucavel. O Conselho Municipal da Beira tem um orçamento de 864 milhões de meticais para o presente ano. É um orçamento que sofreu um incremento de 62 milhões de meticais comparativamente ao aprovado em finais do ano passado pela Assembleia Local. O novo orçamento do Conselho Municipal da Beira foi aprovado há dias pelo voto da maioria da bancada do MDM no decurso da 12ª sessão ordinária da Assembleia Municipal da Beira. O exercício estava inserido na primeira revisão orçamental. Dos cerca de 801 milhões de meticais aprovados pela Assembleia em dezembro do ano passado, o executivo de Davis Simango acrescentou cerca de 62 milhões de meticais a esta Assembleia, que reunida há dias aprovou o novo teto orçamental. Logo que fomos comunicados dos valores dos tetos orçamentais para este exercício, nós não podíamos, tanto, aplicar esses valores sem antes serem aprovados pela Assembleia Municipal. Nós tivemos um desastre, portanto, a partir da nossa costa, e este desastre obrigou-nos a desviar algumas aplicações que nós tínhamos previsto, e para a execução desses valores que retiramos das outras rubricas, era necessário que primeiro passasse pela Assembleia Municipal. A bancada do MDM, que é a maioria na Assembleia Municipal da Beira, alegou que votou a favor da primeira revisão orçamental em causa, porque, na opinião destes membros, trata-se de um imperativo municipal e por estar a par das subidas galopantes de preço. A bancada do Movimento Democrático de Moçambique votou a favor da primeira revisão do Orçamento Municipal de 2016 por constituir um imperativo municipal, visto que, já aprovado, o Executivo Municipal está habilitado legalmente para trabalhar e trazer bons resultados aos munícipes, porque estão incorporados novos limites orçamentais e também estão reajustados os orçamentos nos projetos de investimento e financiamento. A bancada da Frelimo votou contra a primeira revisão orçamental, alegando que o acréscimo diverge com os mapas demonstrativos de receitas. A receita de capital teve uma execução de 90,41%,
até o mês de abril. Tendo em conta que a execução acumulada até final do mês de abril não se alcançou, no mínimo, os 20% de realização, a falta do esclarecimento sobre os fatores extraordinários que levam com que o Conselho Municipal proponha revisão em alta nesta componente de receita. A STV promove no próximo bloco deste Jornal da Noite um debate com Tomás Vieira Mário e Elísio de Souza sobre o atentado contra José Jaime Macuane. E o debate será dirigido pela jornalista Selma Inocência. Vamos agora observar um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo